Todos sejam todos bem-vindos de volta e bem-vindo à La Confusão Brasileira. Dificilmente a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, porque enquanto todos estiverem nesse balde de lixo, dessa polaridade política, tudo que nós podemos imaginar hoje, tudo que está em evidência, desde matéria, repórter, tudo, canal, televisão, tudo está nesse balde de lixo. E alguns porcos gostam disso. Mas observem, não se joga coisa santa aos cães e nem as pérolas aos porcos, porque eles vão pisotear e vão voltar contra você, vão se voltar contra você. Então, o que nós estamos vendo hoje é justamente essa polaridade política conseguiu arrastar todos. Sobrou alguns que estão fora desse balde de lavagem e que foram excluídos por vias do não entendimento dessas pessoas. Graças que essas pessoas não têm entendimento, que não pôde incluir essas pessoas, que são as que têm virtudes, as que têm moral, as que têm caráter, e que ficaram de fora por via de entender que o que está acontecendo não é nada natural. E toda a sociedade está envolvida nisso. Hoje nós estamos vendo um só homem, esse desembargador Sebastião, que homem maravilhoso, que homem de coragem, que homem de virtude. E até agora, nenhum dos senadores, nenhum dos deputados conseguiram dar ouvido. Esse homem está falando sozinho, e ninguém está dando ouvido a esse homem. Como aqui nós estamos falando, e evidentemente que as pessoas sequer dão ouvido a isso. São as virtudes. Virtude é um alinhamento de concordância do bem, com tudo que você possa imaginar. E nós não temos mais isso, porque essas pessoas foram excluídas. Estão vivas, graças. Estão vivas. E esse e alguns estão tentando, de uma forma ou de outra, trazer essa consciência. Isso vai dar fruto agora, amanhã? Não. Talvez daqui a 10, 15, 20 anos. Tanto os políticos do baixo clero como do alto clero, todos têm um reduto político sobre sua dominância, com os representantes locais. As democracias que se instalam no Brasil é de organização da desordem estabelecida por aqueles que se fizeram líder e que hoje se encontram no poder, que dá ordem aos políticos, que se julga senhor de terra e de escravos eleitorais. Porque quando nós temos um partido ou um governo que é um governo partidário, participa todos os políticos que têm e dar o lance maior àquele que tem o seu reduto político maior, para que possa ser usado e enganados. E no final das contas, o povo é que vai sofrer. Onde forma os votos existentes e a sua pessoa. Então, uma vez essas pessoas têm esses votos existentes nessas pessoas, essas pessoas não só tomam o seu voto, mas tomam também a sua mente. Você passa a ser dominado por essas pessoas. E faz com que os seus representantes sejam o senhor, onde recebe os ganhos e repasses, só que não chegam a ser aplicado ao atendimento dessas pessoas. O deputado federal ele tem que ter entendimento que a sua representabilidade política não diz que ele é da região A, B ou C. Ele é um deputado federal, ele atende todas as regiões do Brasil, independente das condições, independente de ser do Sul, Sudeste, Nordeste, do Norte, não importa. Ele é representante do Brasil. Ele não é representante de uma certa região. Ele não pode agir assim. Não pode, dentro da democracia não existe esse tipo de comportamento. E nessas condições, sobre essa formação de redutos políticos que hoje nós estamos vendo no Brasil, o Brasil está dividido em redutos políticos pelo Congresso. Tanto deputados como senadores e os demais deputados estaduais e vereadores, todos conseguiram a façanha de imitar os partidos de esquerda, que é mentira. Uma das coisas que nós estamos vivendo, o brasileiro hoje sofre com duas penalidades.
Uma porque transformaram a democracia em classe, e a outra, esses políticos farfarrões que se encontram, fizeram com que alguns locais tornassem redutos políticos dessas pessoas, para que sejam essas pessoas troca de moeda por via da força política que ele tem nessas regiões. Aí não, eu vou ser ministro, o cara não tem condições de ser nem... Olha, não tem condições nenhuma de ser nada, mas passa a ser ministro, passa a ser isso. Por quê? Por causa de uma força política. E de uma força política baseada sobre uma mentira progressiva do momento. Todos vivem uma mentira progressiva do momento, que é justamente, fala tudo que você possa imaginar, tudo que as pessoas não entendem. Fala desde estrutura, educação, saúde, educação, investimento, saneamento básico, tudo isso é uma mentira. Isso é o que podemos chamar de política progressiva do momento. É onde o político ele fala de um assunto para atender os seus redutos. Que se dá nas negociações. As virtudes foram banidas do homem e do governo, que agem em meio à arte da mentira, mas é prático na formação da própria estrutura. A mentira, ela é prática, meu amigo. Não se pode falar dos políticos se o povo age da mesma natureza, com mentiras. É o que nós estamos vendo no Brasil. Ao nascer do povo, tudo o que estamos vendo e o que somos. Os políticos são o que foi plantado. E eles não foram plantados por via de interesse comum. Eles foram implantados porque o povo também acreditava nessas mentiras. Nasce todo o mal dessa concordância, dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Dá para entender essa fonte que é o povo? Olha a confusão que nós estamos vendo. Nós não podemos conversar, nós não podemos alinhar nenhuma ideia que as pessoas querem brigar. Dá para entender essa fonte? A fonte é o povo. A fonte está lá no parágrafo único, que é o abandono, que é a confusão que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Na mentira, dá para entender a fonte, a quem a faz brotar, que é o pai da mentira. O pai da mentira, ou pai de muitos, que se faz adotado por esses mentirosos. A mentira falada não é a mentira política, mas por versão à verdade, ou por uma aversão à verdade. Tudo que é contra na sua verdade, diverge com a verdade. O que é a verdade? A verdade criada se fundamenta na verdade contrapondo-se à existência da própria verdade. E quando essa verdade ela passa a existir, olha, o povo passa a sofrer. E é isso que nós estamos vendo no Brasil. É lamentável, mas é isso que nós estamos vendo no Brasil. Para podermos sair de tudo isso, é preciso termos uma consciência. Mas os que foram excluídos, e graças que foram excluídos, são os que se encontram em virtudes da moral e que a ação dessas pessoas torna-os participantes da mesma condição em que eles lutam entre si. Só que essas pessoas, para eles, essas pessoas só estão fora. Porque, na verdade, os homens de virtudes e homens de caráter não fazem parte dessa pluralidade política que se encontra hoje no Brasil. Um abraço a todos e até mais.